conversa de hoje. Então, eu sou a Camila, eu faço parte da Fora da Asa, e nós estamos lendo nesse ano, a Fora da Asa é uma ONG em Porto Alegre, e a gente, nesse ano, no nosso Café com Paulo Freire, nós escolhemos o Pedagogia das Encruzilhadas, do Luiz Rufino, como leitura do nosso ano. O nosso Café com Paulo Freire, ele faz parte de uma rede de mais de 33 cafés, e espalhados ao redor de todo o Brasil. E o nosso café, no ano passado, decidiu, né, que se dedicaria ao debate antirracista, e nós lemos o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, e esse ano nós estamos lendo Pedagogia das Encruzilhadas. E o nosso café, embora tenha apenas 2 anos, a nossa ONG, a Fora da Asa, tem 5, e a gente se reúne com pessoas que estão na luta e na construção de uma outra educação há muito tempo. Então, só para que todos e todas que estão aqui entendam, né, por que convidamos o Rufino e por que estamos aqui e por que a Fora da Asa está envolvida nisso. Então, mais uma vez, obrigada pela participação, pela presença de todos, especial Rufino pelas mensagens que tu respondeu e se colocou tão disponível sempre. E eu passo a palavra para a Indy. Boa tarde a todas, todes e todos. É uma grande alegria. Quero agradecer primeiro a ancestralidade, né, porque às vésperas aqui no Rio Grande do Sul celebrarmos Bará, né, que tem sincretismo com Santo Antônio para nós, poder falar sobre a pedagogia das encruzilhadas e ter a figura do Rufino, essa pessoa tão presente na minha vida, na minha escrita, nas minhas trajetórias, né, é uma grande alegria. Então, para abrir essa roda, né, que os nossos ancestrais nos permitam a clareza, o entendimento, né, e que possam nos ajudar a entender como, através da pedagogia do amor e da proximidade que essa cosmologia, essa cosmogonia nos ensinam, como atirar pedras no ontem e acertar no hoje. E, de pronto, quero passar a palavra para esse grande mestre, né, o professor Luiz, para que possamos nos deleitar com as suas palavras. Boa tarde, professor, seja muito, muito bem-vindo. É uma irmã aqui que lhe recebe pedindo a sua bênção. Axé, boa tarde, gente. Como a gente diz assim, Pai abençoe e bênção, né? Vocês me escutam bem, gente? Tudo bom? Primeiramente, eu queria agradecer, gente, esse encontro aqui, Camila, em nome da Fora da Asa, né, pela generosidade do convite, e a gente veio se falando de algum tempo, mas às vezes com dificuldade, né, de encontrar esse dia. E aí calhou de ser no Dia dos Namorados, na tarde do Dia dos Namorados, né? Na véspera de Santo Antônio, a gente tem essa conversa sobre Pedagogia das Encruzilhadas, que é um projeto antigo da minha vida, né, que atravessa ali parte da minha formação como pesquisador, né? Então, eu fiz uma tese de doutorado, que o livro que vocês conhecem é parte da tese, né? E esse projeto se desdobrou em tantas outras coisas, continua se desdobrando em vários outros diálogos, enfim, parcerias, muito também na interlocução com vocês, né? E tem algumas questões, assim, alguns pontos básicos, assim. Eu queria agradecer as palavras de Indiara, generosa também, amiga, e dizer para vocês que eu tenho um compromisso às 4, mas é virtual, Camila. Então, a gente consegue levar ali até umas 15 para as 4, que dá tempo de sair. Enfim, essa coisa que a gente faz corrido, né? Mas nos permite o encontro também. E aí, eu queria combinar com vocês de ser um bate-papo, né? A gente ficar aberto aqui para trocar uma ideia, conversar sobre... Vocês tiveram acesso ao livro, têm lido, enfim. Então, para mim, é muito mais importante do que qualquer coisa a conversa com vocês. A Pedagogia das Encruzilhadas, da forma que está posta ali no livro que foi publicado em 2019, ela tem basicamente 2 grandes teses que organizam a escrita, né? Eu acho que essas 2 grandes teses elas estão definidas como, primeiramente,
algo que eu posso dizer assim, a presença de Exu como um saber praticado nos cotidianos, né, que nós conhecemos aqui dessa terra como Brasil, mas na verdade é uma sabedoria que está praticada nos cotidianos das Américas como um todo, não só no Brasil, mas no mundo caribenho, enfim, em diferentes países da América do Sul, Estados Unidos e, obviamente, também no continente africano, em determinados territórios do continente africano, a presença desse saber praticado até os dias de hoje, na minha defesa, marca uma não redenção do projeto colonial, né? Então, eu venho, basicamente, fazendo a defesa de que aonde Exu há de ser invocado, há de ser praticado, há de ser cantado, brincado, alimentado, poetizado, é uma marca, né? É uma marcação de que esse projeto, que, a rigor, para nós, se apresenta a partir de 1492, 1500, né? Pegando aqui os dois marcos dos chamados descobrimentos, ele não se faz vencedor, ele não se faz redentor aqui. Então, a tese que eu proponho no livro é uma tese fácil de ser apresentada, mas uma tese que merece um investimento teórico, analítico, argumentativo para defendê-la. Então, basicamente, hoje, nessa segunda-feira, Indiara, véspera desse cruzo, né, afrodiaspórico, onde há de se dar de comer a Exu, a esquina que estiver comendo, brincando, versando, cantando, gingando, negaciando, é sinal de que a gente, de uma certa forma, não permite, não deixa com que esse projeto que se quer ser único, ele se narre como a última verdade das coisas, né? Então, o Exu, ele, ao contrário do que muita gente pensa, ele marca também para a nossa história política, para a nossa teoria social, para a nossa própria percepção de mundo no agora, um não acabamento das coisas, né? Eu sou muito otimista no sentido, não... Tem gente que fala que eu sou romântico, eu acho que não tem nenhum problema ser romântico, mas eu sou muito otimista no entendimento de que todo esse repertório ancestral, comunitário, legado, num amplo processo de trauma, né, perpetrado pelo mundo moderno, chamado colonialismo, ele encontra várias fissuras, né, e são nessas fissuras que se produzem inúmeras invenções, né? Então, o Exu talvez marcasse para a gente um que mais do que uma espécie de teoria do fim do mundo, né, ou como se fosse uma própria narrativa de que a dominação colonial por aqui venceu, muito pelo contrário, a gente está disputando ela, a gente está batalhando com ela. Isso não quer dizer que exista uma espécie de naturalização da violência. Isso não quer dizer que, de uma certa forma, há um entendimento de que essas correlações de forças elas são iguais, muito pelo contrário. Como eu falei aqui, usei um termo que é muito bem colocado por inúmeros teóricos do campo da crítica ao colonialismo: a violência é a lógica desse mundo, né? Então, a violência ela perpetra uma espécie de produção de desigualdade contínua, de produção de terror, né? Então, a primeira tese que, de uma certa forma, sustenta, organiza a pedagogia das encruzilhadas é a tese de que o colonialismo não venceu. O colonialismo ele se coloca ainda como um fenômeno aberto, né, como algo em aberto e algo que nós estamos cotidianamente a disputar batalhas pró-vida e, obviamente, esse projeto, que é um projeto amplo, diverso, sofisticado, insiste numa espécie de avanço em ações contrárias à vida, né? Então, o que eu quero dizer nessa véspera de celebrar Bará aí
em Porto Alegre, em toda a região sul do país, é que mais importante do que uma tese, mais importante do que um livro, mais importante do que qualquer projeto, que seja acadêmico, literário, artístico, é o fato dos nossos terreiros, as nossas comunidades estarem dando de comer a Exu, né? Então, aonde há um obé passando no pescoço de um galo e Exu comendo, é sinal de que a vida está sendo disputada. E disputada de forma muito bonita, de forma onde há um fundamento poético, onde reescreve a dimensão de política nesse mundo, né? Então, essa talvez seria a primeira grande defesa desse livro. Uma outra grande defesa que emerge nesse livro é o fato de que a gente invoca a encruzilhada, né, como uma espécie de signo explicativo de mundo que Exu se autonarra. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que Exu é o autor da sua própria teoria. Não existe nenhum antropólogo, filósofo, pedagogo, historiador que seja capaz de definir Exu em sua totalidade, porque isso não é possível, nem a partir dele mesmo, mas que se reivindique como um autor de uma teoria sobre Exu. Exu é vivo, Exu é uma inscrição viva, encarnada, corporificada nos cotidianos. E Exu se autonarra. Então, o que existe na pedagogia das encruzilhadas é a reivindicação da corporificação, né, de uma inscrição de um signo de Exu para pensarmos uma filosofia da educação. Então, a encruzilhada aí não é meramente um conceito que o Rufino está defendendo. Muito pelo contrário, a encruzilhada é um signo próprio de Exu, onde é reivindicada como uma disponibilidade filosófica para pensarmos o problema da colonização, para pensarmos o problema da violência no novo mundo, na modernidade, para pensarmos o problema da política, da linguagem e da educação, né? Então, vocês vão perceber que o livro há tantos outros conceitos, há tantas outras categorias, né? Que, de uma certa forma, essas categorias, elas sim se apresentam como conceitos dessa tese, como a categoria de cruzo, ebó epistemológico, né? Mandinga, incorporação, assentamento, outras categorias analíticas que, de uma certa forma, vão propondo debates teóricos sobre os problemas que estão postos aí. Mas a encruzilhada em si, ela talvez seja a própria manifestação, o signo máximo de Exu, como está presente no livro, que resguarda o seu saber versado nos cotidianos aqui, né? No caso, a gente pensando o Brasil, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que é importante, e é um ponto que se faz necessário de ser debatido, porque a gente parte de um princípio de que se o colonialismo não venceu, né, se ainda estamos em uma espécie de batalha, campo de mandinga, uma guerra contínua, estamos também diante da necessidade de inventar mundos, inventar outras possibilidades de existência, de relação, né? Então, a encruzilhada aí, ela emerge como algo que eu venho percebendo nas leituras que tem sido muito destacado como um campo de possibilidades. Mas que campo de possibilidades é esse? Só falar que ela é um campo de possibilidades não diz muito. A gente precisa pensar que campo de possibilidades é esse. É um campo de possibilidade política. E aí, de uma certa forma, sair em defesa de que nós aqui temos um mundo que está sendo submetido, está sendo imposto para nós como um projeto civilizatório, como um projeto de desenvolvimento, que, na verdade, ele é anti-encruzilhada. Ele é binarista, ele é dicotômico, ele é maniqueísta, né? Ele fundamenta a sua noção de desenvolvimento em detrimento
da produção de mortandades, da produção de desencanto, da produção de precariedade de inúmeras esferas vivas. E a encruzilhada em si, como é próprio de Exu, ela nos convoca para uma relação, ela nos convoca para uma espécie de ética. E não é qualquer ética, é uma ética responsiva, né? Ela se fundamenta como uma espécie de filosofia na linguagem, o que é muito próprio da figuração de Exu, né? Então, nesse sentido, eu vou caminhar para uma terceira, não sei se uma terceira tese, mas uma hipótese de pesquisa que eu também ando ainda percorrendo no calcanhar dela, que é essa ideia de que Exu é produzido como uma interdição, ele é interditado aqui, não é feito por ignorância, não é feito por uma espécie de falta de conhecimento daquele que se diz como sendo eu e significa Exu e seus praticantes como sendo os outros, né? Não é um problema meramente do desconhecimento, é um problema do reconhecimento da sofisticação, da força e da plasticidade desse signo que se inscreve basicamente na diferença, na relação, na invenção, no diálogo e numa percepção de responsabilidade para com a vida, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que tem muita gente que gosta de ressaltar a face de Exu como sendo um brincalhão, Exu sacana, Exu transgressivo, Exu, de uma certa forma, até vinculado a um imaginário, a uma imagética da marginalidade. Eu acho que não tem nenhum problema com isso, porque Exu é o que ele quiser ser, né? Ele pode ser o que ele quiser, não sou eu que vou definir o que ele é, mas eu acho que tem um dado que a gente precisa falar muito, e quem é de terreiro sabe muito bem disso, que Exu é um fundamento, é um princípio em defesa da vida. E ele é um princípio em defesa da vida que nos coloca também diante de uma atitude muito responsável para com a vida. Diante de uma atitude muito cuidadosa para com a vida. Por isso que Exu, ele de uma certa forma, caminha nos lugares, em caminhos, onde a trívia, o cotidiano acontece, né? Onde as aprendizagens se dão, onde, por exemplo, quase sempre as crianças estão presentes, os mais velhos, o saber dos mais velhos está posto, a necessidade de comungar, da partilha comunitária. Então, Exu é uma força que, de uma certa forma, cruza isso tudo. E o que eu acho que é importante nós dizermos, isso tudo tem sido atacado há mais de 5 séculos, porque se nós tivéssemos um paradigma político que fosse ético, a presença de inúmeras formas de se explicar o mundo, a vida, as relações, inclusive Exu, esse mundo ele não estaria alicerçado assim como ele está, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, para o modelo moderno ocidental, ele se pôr como um modelo totalizante, como um modelo hierarquicamente maior, mais valioso, em detrimento das outras presenças, ele precisa produzir violências mesmo, que desloquem essas outras presenças ao ponto delas se tornarem onde as suas diferenças se expressem como desigualdade, né? Então, eu acho que esse é um ponto-chave. E aí, por que atrelar a Exu à educação, né? Aí é uma aba especial desse livro, de todo esse projeto. Primeiro que, não só por eu ter me dedicado à educação como uma área de atuação, mas eu tenho considerado que
a educação, assim como Exu, ela está radicalizada na vida, né? Então, o mote da educação, eu falo isso sempre com as estudantes de pedagogia ou com os pesquisadores que fazem mestrado, doutorado em educação. O mote da educação não é escolarizar, necessariamente, né? Nós aprendemos a ler educação como sinônimo de escola, mas o mote da educação é, de uma certa forma, estar disponível para ser afetada esteticamente, ou seja, para se sensibilizar com o que é vivo. E na medida que o mote da educação é estar disponível para se sensibilizar com o que é vivo, acolher aquilo que é vivo como parte de uma atitude responsável, porque nós estamos sempre em relação com o outro. Então, sendo assim, para que existe, ou para que nós, seres viventes, eu não vou nem falar seres humanos, tem muitos pensadores da educação que radicalizam a educação no humano. Eu já saí dessa esfera, eu estou para os mais que humanos. Eu acho que a educação ela atravessa, inclusive, os não humanos. Para que a educação está posta na nossa percepção de vida? Exatamente, é a aposta que eu tenho feito, compartilhando isso com muita gente, que ela está para nós como uma condição de desfrutarmos da vida em sua plenitude, né? Se essa lógica colonial ela é uma lógica contrária à vida, a educação ela vai ter que ser radicalmente contrária a essa lógica, né? Eu desenho isso na Pedagogia das Encruzilhadas. Tem um livro que eu escrevi com Simas também, chamado Flecha no Tempo, onde tem muitos textos falando sobre isso, mas especialmente tem um livrinho chamado Vem Se Demanda, onde isso está muito bem organizado e muito bem posto, né? Então, eu tenho considerado que a principal tarefa da educação, para nós estamos diante desse trauma colonial, é a gente produzir uma espécie de descolonização, né? E lendo Exu, pesquisando Exu, entendendo como que é a relação de Exu com as comunidades de axé no Brasil e nas Américas, principalmente no Caribe, em Cuba, eu tenho entendido que os radicais de Exu estão muito próximos da educação, ao ponto da gente poder fazer uma defesa de que Exu é a própria instância da educação, né? Tem um livro, nesse livro Vem Se Demanda, tem um texto chamado Exu e Paulo Freire, né? Onde eu falo basicamente que as categorias, os conceitos que Paulo Freire pensou, que são importantíssimos, próprios de um exercício filosófico que o Freire faz, de escarafunchar o problema, o fenômeno educativo, elas estão presentes também em Exu, né? Ao ponto, lá no final do texto, eu brinco que a gente não sabe quem que é o Freire, quem que é Exu, ou se é uma terceira, né? Se é o Freire incorporado de Exu, né? Por exemplo. Então, é nesse sentido que eu venho pensando que o projeto colonial ele constituiu um projeto de interdição desse radical, desse princípio explicativo de mundo chamado Exu, que foi muito ofensivo, com uma produção meio que de quebranto mesmo das nossas existências, como eu tenho chamado ali de desmantelo cognitivo, desarranjo das memórias, que está muito vinculado com o processo de catequese mesmo. Como que a educação se instaura para nós, como um projeto mesmo de captura mesmo de sensibilidades, de captura de subjetividades, de dominação de cosmogonias, né? E aí a gente fica enfrentando essa batalha nessas trincheiras daquilo que o próprio projeto colonial não conseguiu, de uma certa forma, assegurar como parte sua. É isso que eu acho fantástico. Assim, ele produziu, mesmo nesse desejo de ser único, ele produziu inúmeros vazios, né? Que são próprios
da sua incapacidade de ser a última verdade das coisas. Parafraseando Exu e parafraseando um pouco Nietzsche, nessa dimensão perspectivista. Então, ele deixa brechas que essas invenções elas vão saltando, elas vão eclodindo, elas vão dando pernada, cuspindo coisas e vão se fazendo presentes, disputando basicamente a vida, né? E aí o resto é o que vocês já leram, já conhecem lá, são uma série de mitos, são uma série de expressões próprias do terreiro, expressões que muitas vezes deslocam o problema de Exu do campo religioso, jogam para o cotidiano, né? Então tem lá o samba, a capoeira, as crianças, um monte de coisa que vai apresentando como que esse radical ele atravessa, ele está presente em tudo, ao ponto de uma certa forma, nos possibilitar pensar um outro projeto, não só de educação, mas de existência. E é isso que eu queria até trazer para vocês, que eu acho que é importante ressaltar. Tem muita gente que faz uma leitura, a meu ver, muito precária da noção de pedagogia. Se pensa a pedagogia como um método, tanto que as pessoas pensam que pedagogia das encruzilhadas, existe uma metodologia das encruzilhadas, e não é isso. A pedagogia ela está vinculada à capacidade que nós temos diante a vida, diante a existência e diante uma espécie de condenação à relação, de agirmos, de produzir ações, né? Por isso que eu gosto sempre de brincar com as estudantes do curso de pedagogia, que a maior ilusão que elas têm é acharem que elas vão sair dali formadas e vão aprender a dar aula, né? E ninguém aprende a dar aula. Aprender a dar aula, às vezes, cria uma espécie de drible cognitivo na nossa capacidade de entender que nós exercitamos, nos preparamos, treinamos, mas a vida ela nos coloca diante da necessidade de agir. E aí nós recorremos a repertórios, a experiências que, de uma certa forma, fundamentem o nosso agir, né? O que não garante que o nosso agir dê certo, mas que a nossa ação seja sempre uma aposta em prol da vida. A pedagogia, o pedagogo, a pedagoga, de uma certa forma, ele é alguém que está muito implicado, muito provocado com a ação como uma espécie de responsabilidade com o mundo, como uma espécie de ato amoroso, como diria o Freire, a Bell Hooks, importante leitora, interlocutora do Freire, um importante ato de amor para com a vida, né? Então, a pedagogia das encruzilhadas é, de fato, reivindicar a encruzilhada como uma aposta política para a gente disputar o Brasil. É isso, gente, que eu queria falar no primeiro momento, de forma bem resumida, para que a gente possa conversar. Maravilhoso, professor. É muito, muito bom te ouvir, te escutar. E eu já gostaria de provocar os meninos, quem nos acompanha, para fazerem perguntas, colocarem no chat, a gente vai fazendo, então, essa mediação. Mas já gostaria de perguntar, e pensando em todas as necessidades, né? Em 2019, a gente já percebia, e através da leitura do Pedagogia das Encruzilhadas, a necessidade de uma mudança de olhar, né? De ser primeiro esse movimento, né? Esse ato de amor pela vida, o ensinar, muito mais do que isso, dessa metodologia esquematizada e pronta de aplicação em uma sala de aula, né? O ensinar muito mais que isso. E a pandemia nos fez passar por ter uma percepção, eu acredito, muito mais vivaz hoje para quem está dentro e fora de sala de aula, da necessidade dessa mudança. Eu acho que Exu
nos mostrou, fazendo a virada do mundo de cabeça para baixo, nesses 2 anos que nós passamos presos, a necessidade da gente realmente olhar, né, passar pela ideia do enforcado e olhar a vida por uma outra perspectiva. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse encanto, né, do desencanto que nós vivemos e como isso pode se transformar num encanto ao ensinar, né, ao buscar essa relação com o outro, por favor. Então, Indiara, eu penso assim que a gente, talvez, isso que tem sido falado muito e ficou muito popular, porque, de uma certa forma, virou o título de um livro do Ailton Krenak, né, o último livro dele chamado Futuro é Ancestral, né? Eu acho que a gente precisa meio que olhar para isso um pouco do que a professora Leda Maria Martins, que é uma importante pesquisadora, estudiosa, né, uma mais velha do campo dos estudos das performances, dos saberes, que de uma certa forma tem o corpo como lugar primeiro, né, e como lugar próprio, propício para essa expressão do saber, né? E a Leda vai à encruzilhada também, ela vai a um diálogo com Exu para pensar isso que ela chama de um tempo espiralar, né? Inclusive vira título do livro mais recente dela, né? Performance do tempo espiralar. E aí eu vou contar um negócio para vocês, assim, são inúmeros mitos, né? Dentro da tradição iorubá, né? E dentro da perspectiva de como que essas tradições elas estão sendo recodificadas na diáspora, então elas estão muito presentes para nós, os candomblés aqui, no culto a Ifá, os candomblés propriamente da nação Queto, né? Apesar dessas coisas circularem na diáspora, elas dialogam, elas se comunicam, mas há inúmeros mitos que contam que Exu ele ocupa um lugar que é atemporal, né? Um dos principais mitos, eu já contei isso daí várias vezes, não vou me ater a contar ele aqui de forma atenta, mas que quando o Olodumare criou as coisas, né? Até porque os iorubás não têm um único mito da criação, são várias narrativas para pensar a criação é um projeto inacabado, né? Então, nós estamos ainda também em processo de criação, né? Mas contam que quando o Olodumare criou ou desejou criar, ali Exu já estava, né? Exu já existia, ao ponto de que isso foi muito bem sintetizado numa máxima muito popular dos terreiros, que é Exu nasceu antes do que a própria mãe, né? E Exu é aquele que, de uma certa forma, ele habita tudo, ele está presente em tudo, né? Quem, de uma certa forma, acredita e confia respeito a Exu tem uma responsabilidade muito grande com tudo que é possível de ser corporificado, né? Seja aquilo que é mantenedor de vida ou aquilo que, ao ser ritualizado, pode se tornar sacro, né? Pode ser montaria de uma vivacidade. Vou dar um exemplo. A encruzilhada é um lugar banal, é um lugar da trívia, é um lugar do corriqueiro, né? Ao ponto que, por exemplo, a encruzilhada ela vira quase que uma espécie de referência, a esquina, ela vira uma referência a uma ideia de baixo, né? De destronamento, que é muito comum na cultura popular ser marcado com uma oposição ao erudito. Então, quando você quer esculhambar alguma coisa, você fala que é de esquina, que é da rua, né? Que é vulgar. Se você cospe uma cachaça numa encruzilhada, aquilo ali é uma outra coisa. Entende? E pode cuspir a cachaça mais vagabunda que for. Não precisa ser cara. É a mais vagabunda. Aquilo se inscreve como uma invenção, como uma espécie de tempo, espaço praticado
por esse princípio que é atemporal, né? Então, Exu, ele não organiza a sua presença e as suas espécies de estripulia no tempo nessa organização de passado, presente e futuro, como a gente, muitas vezes, tem até uma espécie de neurose linear, né? Ou seja, Exu não é nada cartesiano, Exu não é nada linear. Exu não opera num senso desenvolvimentista ou mesmo dialético. Exu não é dialético, Exu é dialógico. Isso é um problema que existe na pedagogia das encruzilhadas. Muita gente lê esse mais um, que está posto lá na pedagogia das encruzilhadas, como se fosse uma espécie de síntese. Né? E eu estou falando da dialética hegeliana. Tem até um momento que eu brinco, dou uma sacaneada no Hegel, que eu falo que o Exu dá uma sarrada no Hegel. É exatamente para transgredir com essa ideia de uma espécie de superação. Exu, ele trabalha num outro movimento, que é mais próximo disso que a Líada chama de um movimento espiralado. E um movimento onde o seu fim é inconcebível, porque o seu princípio é um mistério. Como é que é esse cara que nasceu antes do que a própria mãe? Né? Como é que é esse troço? Então, o Exu, ele se coloca como um grande enigma da vida. Eu acho isso belíssimo, porque essas tradições antigas, elas constituíram poesia para nos falar sobre as coisas do mundo, para nos falar sobre os dilemas políticos, os dilemas filosóficos, os problemas metafísicos, para falar sobre a linguagem, para falar sobre ética. Os caras construíram poemas e nos cederam isso, foram passando de boca em boca, né? Para que isso se aconchegasse na nossa experiência. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Exu, ele brinca, ele sacaneia, ele ri com muita força daqueles que têm a petulância de achar que podem dizer que sabem, ou dizer que dão conta e apresentam uma espécie de fim, de fechamento para aquilo que pode se constituir como uma nova cena, né, da própria experiência vivente. Né? E eu acho que tem uma outra questão que dialoga um pouco com isso que você trouxe, como problema, que é ele nos coloca diante de uma necessidade de pensar as nossas relações, de nos colocarmos em relação. Isso para um mundo que é utilitarista, que é consumista, que é, de uma certa forma, predatório nas suas escolhas de consumo, acúmulo e descarte, é muito problemático. Né? E quando eu digo isso, Exu não está falando só para os humanos, ele está falando para os não humanos. Tanto que nos poemas ele vai conversar com tudo, ele vai conversar com a pedra, ele vai tirar literalmente leite de pedra, ele vai conversar com o dendezeiro, ele vai conversar com o galo, ele vai conversar com o tempo, ele vai conversar com as formigas, ele vai conversar com os humanos. E a própria dimensão dos humanos, para ele, não necessariamente é um sinal de que nós estamos em vantagem a nenhum desses seres. Né? Há uma cantiga muito famosa nos candomblés que diz, deixa eu lembrar aqui agora, que às vezes me dá um branco, estou com ela ponto, chonchonobé, chonchonobé, odara coloriejo, laroie chonchonobé, 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 odara coloriejo, babasemi chonchonobé. Exu tem a cabeça afiada como uma faca, exatamente para ele não carregar fardos. Né? Ele não carrega absolutamente nada sobre a cabeça, porque a sua cabeça é pontiaguda, não para nada na cabeça dele. Então, às vezes, questões que estão no bojo da nossa própria humanidade, até mesmo
atravessadas por um excesso de racionalidade, por uma necessidade de controle do tempo, né, de problemas políticos, como economia, como isso e tal, para ele está posto numa outra ordem. Né? O que eu quero chamar a atenção é que, nesse livro, há uma opção em falar de Exu, mas poderia ser tantas outras opções de experiências comunitárias que estão a circular mundo afora e que foram produzidas como uma espécie de esquecimento profundo diante de uma promessa, A promessa é um problema, é um grande marketing posto há mais de 5 séculos, de uma promessa de um mundo bom, comum a todos. Como que vai ser comum se o princípio da diferença, o princípio da encruzilhada, que na encruzilhada todo centro é esquina, toda esquina é centro, não se mantém uma atitude responsável para com isso. Então, Indiara, eu acho que essa é uma questão que está posta. Assim, não sei, honestamente, se o acontecimento da pandemia nos produziu aprendizagens significativas sobre como nós podemos estar caminhando com mais responsabilidade no mundo. Acho que para algumas pessoas, sim, para outras, talvez não. Mas, de uma certa forma, Exu está sempre a dinamizar a vida para que a gente possa vir a aprender. Isso é uma coisa que eu acho bonita no campo da educação e no bojo da problemática pedagógica. A aprendizagem, ela é anterior à própria capacidade de ensinar, né? Então, a aprendizagem, ela se compreende como um exercício confluente, para usar os termos do bispo, confluente, ético, responsivo da nossa própria existência. Perfeito. Eu vou pedir para Camila para fazer a pergunta que tem aqui no nosso chat. Logo a gente dá a voz, então, para Beatriz Gomes, que também levantou a mão. Vero, querida, quer falar? Ou tu quer que eu leia? Por favor, pode ler. Eu não consigo acessar. Eu não sei se a Verônica mesmo não quer. Pode ser, Verônica. Acho que a Verônica não ouviu. Eu vou ler aqui. Professor, como você dialoga com os colegas que não compreendem ainda a perspectiva da casca da lima? Confesso que tenho dificuldade e preciso de ajuda para dialogar com esta escola, e estou há 23 anos como pedagoga nela, que não percebe outros tons de mundo, como você diz. E aí a Beatriz também levantou a mão. Boa tarde. Oi, Beatriz. Tudo bem? Tudo, estamos te ouvindo. Ok. Primeiramente, eu queria agradecer, né, por essa tarde, por essa conversa maravilhosa, que é realmente muito satisfatório, né, e bom a gente conhecer outras pedagogias, né, para além do que a gente tem aprendido, né, como aquele padrão, né, nos cursos de formação para professoras e professores, né. Eu sou pedagoga também. Eu estou realizando agora o meu doutorado na educação na Rural do Rio de Janeiro. Eu até agradeço a Verônica também, que ela que divulgou aqui esse evento tão legal. E aí, professor, eu conheci o seu trabalho durante a pandemia. O seu livro foi assim, né, me acompanhou bastante, foi muito bom, né, um bom companheiro para mim naquele momento e continuou sendo, né? E agora eu tenho até para olhar a encruzilhada assim, num sentido geográfico de outra forma também. E dentro da minha tese, eu tenho utilizado também a pedagogia das encruzilhadas para como referencial teórico mesmo, né? Porque eu trabalho com teatro negro e dois conceitos ali dentro
me fizeram refletir muito, sabe, do material, que é o ebó epistemológico e da dobra da linguagem, porque eu fui refletindo, pensando, né, o quanto que o teatro negro, as performances negras, né, que eu tenho observado, que eu tenho estudado, elas têm sido uma forma de dobra da linguagem, e elas entregam para a gente, né, nos entregam em forma de um ebó epistemológico, sabe? Quando a gente tem ali aquela apresentação, porque elas são rituais mesmo, sabe? Então, não sei se você poderia trazer um pouquinho para a gente, falar um pouquinho sobre esses dois conceitos, porque para mim, assim, foram muito marcantes, sabe, dentro desse livro. E, mais uma vez, obrigada por este momento. Eu não sei se a Ellen não gostaria também de já fazer a pergunta, Ellen, querida. Isso, daí nós fazemos esse bloco, né, e depois a gente vê quem mais vai se manifestando, então, Camila. Ellen, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, porque estar para mim hoje aqui foi um presente. Falo com o professor, às vezes, ali pelo Instagram, né, e a minha dissertação de mestrado, o livro Pedagogia das Encruzilhadas, foi apresentado a mim no dia 13 de junho, né, há 2 anos atrás, quando entrei no mestrado, e foi o carro-chefe, assim, da minha pesquisa, falando sobre a questão da educação de terreiras. E, então, hoje, na minha tese, né, eu venho também estudando a pedagogia das encruzilhadas, e é interessante porque cada vez que a gente abre o livro A Pedagogia das Encruzilhadas, a impressão que me dá é que a gente faz a leitura de uma outra forma, e das várias, aliás, de várias formas. Então, escutando, assim, o professor falando, né, sobre a questão do Exu, e a boca que tudo engole, e vomito que engoliu de forma transformada, eu pergunto para ele, assim, como que o senhor vê o desafio nas várias áreas de saber? Como que a gente leva também, assim, na sua visão, essa pedagogia da encruzilhada que nós devemos ter dentro e fora da academia? Porque fazer essa ligação, eu acho que é o ponto principal, porque eu sei que Exu está onde ele quiser estar, né? Mas como que a gente, como que o senhor vê, qual o desafio maior para que a gente sirva como também faça essa descolonização, né? Como o Exu nos dá essas possibilidades? Como fazer isso? Muito obrigada. Então, gente, eu queria agradecer. Eu estou vendo um monte de gente querida aqui que às vezes a gente conversa, pessoas que eu conheço, como Gabriela, enfim, Ellen mesmo, que a gente bate esse papo, vira e mexe. E eu vou pontuar cada uma das questões, mas eu queria fazer primeiro uma espécie de amarração nas 3, que eu acho que tem a ver com a maneira que Ellen termina a questão dela no problema da descolonização. Eu sou uma pessoa que eu tenho me dedicado a pensar o problema, esse evento, colonização e a emergência de descolonização, e eu não penso a descolonização como uma espécie de superação do problema colonial. Muito pelo contrário, eu penso a descolonização como uma emergência, como uma espécie de sagacidade, como uma espécie de pulsão ou transbordamento, né, da necessidade da vida. O que eu estou querendo chamar a atenção? Tem muita gente que acha que a descolonização ela pode, às vezes, se constituir como uma espécie de salvação. A salvação é um problema colonial. A gente precisa fazer um exercício de operar com exercícios cognitivos mesmo, investimentos cognitivos fora de algumas caixas cognitivas, conceituais, linguísticas, que não vão nos render muita liberdade. O que eu estou querendo dizer? Se a gente achar que a descolonização vai ser a gente estar salvo, a gente está entrando pelo buraco.
é o que eu costumo dizer, que a descolonização não é você dormir colonizado e acordar descolonizado. Não é uma roupa que você troca. A colonização, ela tem várias frentes. E a gente precisaria fazer um encontro só para debater a colonização aqui. Entre essas várias frentes, né, há uma, talvez que seja a mais categórica, até presente mesmo na nossa capacidade de análise histórica, que é a intervenção militar, a guerra colonial, uma intervenção teológico-política, a catequese, né, e uma intervenção que é, como eu vou usar os termos que um pensador caribenho, o Malcolm Ferdinand, que escreveu um livro belíssimo chamado Ecologia Decolonial, ele usa como se fosse uma espécie de dupla fratura, onde existe um crime, onde a gente constitui essa ideia de humano, natureza, e isso projeta um mundo de exploração onde a plantation, né, a plantation é uma espécie de niquelação, coisificação, mercantilização da vida está posta. Então, se a colonização ela é um amplo processo de ocupação militar e de instauração de guerra, se ela é um amplo processo de catequese, conversão, e dentro da conversão, da lógica da conversão, você pratica inúmeras formas de colonização. E se a colonização ela é também uma frente que constitui uma espécie de bancocracia da existência, né? Eu gosto de chamar isso como uma espécie de encarceramento existencial, onde transforma tudo em moeda, em lucro, e o que edifica a Europa como centro, o que faz com que o mundo moderno se constitua como tal, é essa violência de transformar, monetizar, vou usar um termo que o pessoal está usando muito hoje aí, monetizar a vida, cara. Os caras monetizaram a vida, né? Produzindo os maiores absurdos. Então ela se faz nisso, né? Sendo que tem um ponto da questão colonial que ela se constitui como a produção de um trauma, né? E aí eu estou usando trauma aqui como categoria da psicanálise, né? Freudiana. Então, essa constituição de trauma, ela não nos possibilita, infelizmente, uma espécie de destraumatizar, né? Ninguém destraumatiza do trauma. Você cuida, você dá outros contornos. Mas aquilo que te produziu o trauma se instala na sua própria experiência. Isso está muito bem posto em inúmeros autores, autoras. O principal que eu dialogo, que é o Francis Fanon, vai trabalhando isso muito bem. Há uma obra clássica do Albert Memmi, O Retrato do Colonizado Precedido, O Retrato do Colonizador, e a própria Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, onde o Paulo Freire ele vai encontrar um limite, porque o Paulo Freire ele vai, no início do livro, acreditando numa superação nesse esquema dialético. Né? Ele convoca a dialética do Hegel para pensar o problema do colonizado, até que chega um momento que ele vai perceber que no colonizado hospeda o colonizador e no colonizador hospeda o colonizado. Né? Então, daí o Freire chama para a dialogicidade e nos coloca diante da tarefa difícil que, para libertar o colonizado, você também precisa transgredir com a lógica do colonizador. Você precisa libertar o colonizador. Né? Não estou falando que tem que libertar o colonizador como se fosse uma coisa meio da ordem da penitência e da caridade. Não. Tem que quebrar com a lógica. Você tem que romper com a lógica. Entende? A tarefa é dificílima. Tem gente que acha que descolonização é você voltar a 1499, ou tem gente que acha que é você criar um novo mundo onde a gente, num passe de mágica, rompa com tudo isso. E tem um outro dado que eu acho que é mais problemático ainda. A colonização não é um evento datado. Eu sou daqueles que aí vão me chamar de pessimista. Tem gente que fala que eu sou quizumbeiro.
que acredita piamente que nós estamos agora, nesse exato momento, vivendo a ofensiva colonial. Né? Então você pega, por exemplo, essa estruturação bélica, bíblica, latifundiária, é o que sustenta o projeto do Brasil até os dias de hoje. E não tem nenhuma parafernália teórica de estar falando isso. É uma constatação que vocês podem ver nas assembleias legislativas, no próprio processo democrático que institui o parlamento desse país. Né? E aí tem uma outra coisa, que aí eu volto para acolher a pergunta da Verônica. O evento colonial, ele é, antes de tudo, um evento sustentado por uma política racial. Então, Verônica, a gente está há mais de 5 séculos vivendo um investimento profundo para que a colonização ela também se penetre em nossas existências como uma espécie de gramática normativa. Eu, honestamente, acho que toda pedagoga, todo pedagogo, toda educadora, educador, como vocês queiram dizer, todo xamã, toda mestra, pai de santo, o que for, o diabo que for, tem uma tarefa dificílima e incansável, que é de enfrentar esse troço, como diria um grande pensador da descolonização, está meio fora de moda, chamado Ernesto Che Guevara, diria que não dá para perder a ternura. Porque se você achar que você vai ganhar esse troço em 23 anos de magistério, pô, tu tá ferrada, cara. Entende? A gente tá soprando fumaça, dando porrada, cabeçada, batendo com facão em tudo que é canto, tentando defender a aldeia de todas as formas. E a gente não pode acreditar que a descolonização, como uma espécie de dobra, e aí eu vou lá na Beatriz também, nossa colega da Rural aqui, como uma espécie de dobra, uma espécie de negaça, de drible, como se fosse, a descolonização é desconsiderar, descredibilizar, desarranjar, desestabilizar uma lógica que se quer única. A gente não pode achar que isso vai se dar como um exercício meramente de consciência. É um exercício de batalha. Então, muitas das coisas que a gente encontra, as dificuldades que as pessoas têm, às vezes, de se disponibilizar para diálogos que sejam plurais, a gente precisa identificar, primeiramente, o que está no cerne do racismo. A gente precisa identificar isso. Vem cá, esse não deslocamento, porque assim, quando você pega uma criança de terreiro, uma criança quilombola, uma criança da aldeia, ou uma criança que vem de uma zona rural, e você bota numa escola para ela aprender sobre Galileu, e você parte de que Galileu é importante porque é um conhecimento universal, né? E essa criança se disponibiliza, por que não dá para a gente entender que Galileu ele se torna universal por uma política do conhecimento que o investe como tal, mas que Galileu é tão parcial quanto Nhanderu, os Guaranis, como Exu, né? Porque eu vou falar um negócio para vocês. Eu cresci num lugar aqui chamado Madureira. Para mim, Madureira é universal. Eu sou capaz de falar sobre qualquer coisa, qualquer matéria, qualquer área do conhecimento a partir de Madureira. Madureira, para mim, explica o surgimento da humanidade. Agora, eu não posso partir do princípio que a Indiara vai compartilhar o mesmo referencial territorial, afetivo que o meu. Eu até digo que eu sou madureirocêntrico. É verdade mesmo. Agora, é responsável da minha parte compartilhar uma premissa de que a diferença e a relação na diferença dá um tom de que a minha existência ela é inacabada. Então, por que eu posso ser
responsável em acolher Galileu, acolher Descartes, acolher a Revolução Francesa, e não posso acolher como que as encruzilhadas explicam a dinâmica da vida, né? Eu acho que nós estamos diante de um exercício muito cuidadoso, que é de dar de comer mesmo, e eu acho que a gente não pode cair nessa besteira de achar que vai dar errado, porque essa galera que veio antes da gente deu muito de comer para que a gente tivesse nessa tarde de segunda-feira falando sobre isso. Então a gente tem que segurar esse estandarte e botar esse bloco na rua aí, com perseverança, com um certo pragmatismo também, com um olhar clínico de identificar que o racismo no Brasil ele tem várias faces muito dissimuladas, muito escamoteadas, que propagam violências, inclusive nessa não disponibilidade, porque nós temos como parâmetro legal a obrigatoriedade. Então, nós podemos falar de Exu a partir de um parâmetro legal. Legal. É legal, nos termos da lei, falar de Exu. Até porque Exu não está nem aí com o negócio de religião. Ele é maior que ele é religião. Entende? Ele opera exatamente nessa ambivalência daquilo que a nossa régua analítica estabeleceu como sagrado e profano, vivo, morto, né? Bem e mal. Ele está exatamente nesse entremeio. Ele, de uma certa forma, nos propõe uma outra possibilidade filosófica de pensar a vida. Olha que bonito, cara. E aí, se tem algo que se nega a ouvir a palavra de Exu, 1 minuto para ouvir a palavra de Exu, a gente pode entender que isso está também alicerçado no racismo, né? Então, a gente precisa investir muito profundamente num debate público que a gente possa ampliar isso. E não somente de Exu, mas de tantas outras esferas de conhecimento, né? Então, eu acho, Verônica, que é isso. A gente vai colecionar anos de magistério, vai encontrar esses negócios aí, mas tem que cozinhar esse galo, não adianta. É igual a música de Seu Tranca-Rua, tem que botar a lenha lá, que a gambá está para cozinhar. Sobre a questão da Beatriz, eu fico feliz, Beatriz, que você esteja aqui. Eu trabalhei na Rural durante um tempo, durante 5 anos da minha vida, e é um lugar que eu tenho muito carinho. O EBO, tem uma coisa nas categorias que aparecem no Pedagogia das Encruzilhadas, que elas estão todas articuladas, né? Acho que vocês perceberam isso, assim. Então, quando a gente convoca um conceito, esse conceito ele chama outro. Então, por exemplo, o conceito de você destacou 2, mas o conceito de EBO não tem nenhum sentido sem você pensar o rolê epistêmico, sem pensar o cruzo, né? A dobra da linguagem sem pensar o assentamento, sem pensar a própria dimensão da incorporação, da mandinga, enfim. Mas o EBO epistêmico está muito vinculado ao que a Ellen mencionou como a capacidade de Exu sendo o Enug Barijó. A boca que tudo come, mas não é a boca só que tudo come, é a boca que cumpre um papel fundamental de transmutar as realidades, as existências, né? Então, nessa atividade de engolir, você devolve de maneira transformada. O EBO epistêmico ele vai dialogar muito profundamente com a dimensão do cruzo e com a dimensão do rolê, que é você caçar o vazio do conhecimento, né? O vazio quando eu digo vazio do conhecimento, é o vazio do discurso sobre a produção do conhecimento, né? Para, de uma certa forma, você produzir dúvida, questionamento, até mesmo com outras correlações. E na medida que essas dúvidas elas emergem, as perguntas emergem, a gente produz uma relação encantada para com o conhecimento. Essa relação encantada não é que tudo é bonito, mas é que esse encantamento produz uma certa vivacidade, uma espécie de
capacidade de não padecer sobre uma neurose cartesiana, né? Então, por exemplo, a dimensão do ebó epistêmico tem uma relação profunda com uma capacidade que a gente tem de sentir espanto diante do que pode ser explicado, ou do que ainda não é explicado, ou do que demanda outras formas, outros arranjos corporais, gramaticais, cognitivos, culturais, como a gente queira chamar, para, de uma certa forma, enredar esses problemas, né? A dobra da linguagem, nesse caso, faz uma menção profunda, como na diáspora africana, muitas comunidades negras, elas elaboraram exatamente uma maneira de comunicar e produzir capacidade de exercitar a vida, tendo a linguagem como um lugar de controle também. Então, aí tem um diálogo muito específico com um pensador inglês chamado Paul Giroy, né, onde a gente vai pensar essa dimensão de existir, produzir vida nos espaços mais improváveis, até mesmo onde é necessário você transbordar para outras formas de textualidade, né? Eu escrevi um livro com Cima, chamado Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas, onde a gente explora muito essa questão da dobra na linguagem, muito a partir do diálogo no universo do samba com a questão das síncopes, né? A síncope como sendo o preenchimento do vazio, né? E como que essas tradições elas investiram profundamente, e aí tem um diálogo com as baterias de escola de samba, com o trabalho do professor Muniz Sodré, com Exu, para a gente pensar essas produções do vazio. E aí tem a questão da Ellen, né? Que eu não posso deixar aqui de também tratar, que de uma certa forma, Ellen, é o que eu venho, já tentei pontuar um pouco na resposta anterior, né? Da gente pensar também essa dimensão do encantamento como uma tarefa de transgressão. No Pedagogia das Encruzilhadas, eu trabalho com essas categorias, transgressão e uma resiliência. Vejam bem, só faz sentido se a gente trabalhar com as duas. Não pode ser nenhuma nem outra. Não pode nem ser só transgressivo, nem ser só resiliente. Até porque essas palavras elas foram capturadas, né? A gente vive tempos onde as palavras elas são problemáticas, elas têm investimentos ideológicos que muitas vezes fazem com que a gente as perceba só sendo uma coisa. E tem uma coisa que eu aprendi com os jongueiros, que tem a ver com o que a Beatriz chamou a atenção nessa coisa da dobra da linguagem. Uma palavra, ela pode sempre dizer muito mais do que somente aquele único entender que está sendo disputado por ela. Então, quando a gente trabalha com a dimensão de transgressão e resiliência, tem uma vinculação dessa capacidade de Exu ser um corpo que ele, mesmo picotado, ele se reconstitui e ele permanece a existir numa própria dimensão de movimento. Tem algo que eu acho que a Pedagogia das Encruzilhadas ela entra numa seara de diálogo, que é a gente pensar o corpo como o lugar próprio da educação e da produção de conhecimento. E pensar o corpo, né, tem muito a ver com a gente enfrentar os parâmetros da nossa colonização cognitiva, da nossa catequese, né? Então, a gente opera ainda em esferas do saber que são muito, 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 muito vigiadas pela regulação do corpo, pela instituição do pecado, pela instituição da salvação, da promessa, né? Principalmente no campo da educação. Fazendo já uma fofoca para vocês aqui, isso é tema de um livrinho que vai sair agora, chamado Ponta Cabeça, Educação, Jogo de Corpo e Outras Mandingas. E aí, esse mês ainda vocês vão ter notícia dele. E aí eu trago basicamente a discussão da educação como um fundamento do corpo, né?
Professor, maravilhada e feliz saber que temos esse novo livro, né, Ponta Cabeça, Educação, Jogo de Corpo, e já à vista, né, já pronto para sair. Sabemos o seu próximo compromisso, então nós queremos, de fato, de coração, né, e de alma, aqui agradecer demais a tua disponibilidade, o carinho, a gentileza, né, esse abraço, né, fraterno, que esses cruzos, né, nos permitiram, depois desse movimento de diáspora, e agradecer a todos e todas que permaneceram conosco até o final desse nosso encontro, desejando, né, e pedindo para Exu que seja uma primeira encruzilhada de muitas outras que nós possamos nos encontrar pelas estradas da vida, e pedindo, então, licença para as irmãs e os irmãos que estão conosco para encerrar, já que nós começamos com Exu e pelas encruzilhadas, pedindo a oportunidade que eu possa fazer aqui o encerramento, agradecendo ao Oxalá também, pedindo que ele siga nos iluminando, nos trazendo fortalecimento, luz, né, e que nos dê caminhos, né, caminhos e mais caminhos junto com o Exu, porque mesmo ele sendo um grande, precisou pedir licença a Exu nas encruzilhadas da vida para poder seguir, então pedindo que ele possa nos abençoar. Onissa, Olê, Saúl Axé, Onissa, Ure, Oberioma, Onissa, Ure, Saúl Axé, Babá, Onissa, Ure, Oberioma, Saúl Axé, Babá, Onissa, Ure, Oberioma, e Paô, Babá. Gratidão, axé, meu irmão. Eu que agradeço, gente. Brigadão, adorei conversar com vocês. O tempo voou aqui. Agora eu fui ver aqui, já vi que é quase 4 horas. E me coloco à disposição para a gente se encontrar novamente num futuro não tão distante, né? Um beijo grande, gente. Tudo de bom. Axé para vocês. Boa semana. Axé, todos nós. Obrigada, meninas, pela presença.